Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Nós vamos falar desse vídeo de datas e horários. São dois tipos de informação bem difíceis de lidar, porque eles têm formatos diferentes, têm uma matemática diferente, né? Eles não são decimais, são múltiplos de 12, de 60, de 30, de 24 às vezes, né? Dependendo de como for a conta que você estiver fazendo. E normalmente dá um pouco de dor de cabeça para lidar com isso. É um tipo de informação que o computador lida de uma forma diferente, então a gente precisa tomar cuidado, tá bom? E essa diversidade também se dá por fusos horários, maneiras de escrita, né, culturais, e a gente vai ver tudo isso durante esse vídeo. A gente vai começar olhando umas coisas bem básicas do R e a gente já vai pular logo para um pacote que ajuda bastante a lidar com datas e eu espero que isso facilite bastante para a gente poder aprender, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar para o R a data e hora em que a gente está lidando agora. Então, eu vou perguntar aqui com a função sys.time e a hora que eu rodar, ele vai me aparecer aqui a data, a hora e qual é o fuso horário que eu estou trabalhando. No caso, -3, tá? Você já deve ter visto ali que tem também sys time zone, América, Bahia. Tanto sys-time como sys-time zone, o que ele está fazendo na verdade, ele está pegando a hora e a data e dentro de um fuso horário que está dentro do meu sistema, tá? É exatamente a hora que está no relógio do meu computador e é o fuso horário que está configurado no meu computador. Qualquer outra coisa eu posso guardar esse sys-time dentro de uma variável, né? Então, agora. Então, vou rodar isso agora. E só para vocês verem uma coisa, eu posso pegar esse sys-time, né? Se agora, a hora que eu rodar, ele vai dar diferente do primeiro, porque a hora que eu rodei essa linha aqui, a hora no meu sistema era diferente da hora que eu rodei essa primeira linha aqui. E eu posso perguntar a classe desse objeto agora. Ele vai me dizer que é um POSIX XT, POSIX SCT, POSIX XT. Tá? Eu vou deixar uma documentação aqui depois para explicar o que são esses formatos, mas são praticamente formatos de data e horário. Mas tem uma coisa interessante que eu posso desclassificar esse objeto, unclass. A gente quase não viu isso até agora, eu acho que a gente não falei dessa função, né, unclass, mas ela praticamente ela vai tirar a classe de um objeto, transformando esse objeto na maneira mais simples dele. Olha só, a hora que eu fizer esse unclass, ele apareceu aqui um número inteiro. O que é esse número inteiro? Esse número inteiro que está aqui, um número gigante, é o número de segundos a partir de uma data específica que foi dada como o ponto de start, digamos assim, para as datas e os horários. Então, basicamente, o que é conhecido como era Unix, né, que é justamente esse POSIX time, que é uma das maneiras que a gente está usando, o que ele vai fazer? Ele vai contar em segundos a partir de uma data específica, que é dia 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. Então ele vai contar em segundos a partir dessa data. Então, 25 seria 25 segundos depois dessa data, 86.400 seria então no dia 2 de janeiro, e por aí a gente pode ir fazendo conta. Tá? Então vou voltar lá para o R, eu vou dividir esse número de segundos pelo número de segundos que tem em um ano. Tá? Esse aqui, 3,15 4 elevado a 10 a sétima é o número de segundos que tem em um ano. Vamos ver quanto que ele dá aqui. 51 anos e 46, né? 51 anos e meio.
vai dar mais ou menos isso mesmo. E uma coisa interessante, todas as contas que o computador faz com datas, na verdade, ele está fazendo as contas com esse número aqui, tá? Depois ele converte isso para anos, meses, horas, o que for. Mas a conta em si é feita com esse número aqui. Então, vamos deixar um pouquinho dessa teoria para trás e vamos então partir para o pacote Lubridate. Por que eu estou passando direto para o pacote Lubridate? Eu tenho funções básicas do R para lidar com datas, mas esse pacote acaba sendo mais simples. Então, eu já vou passar para esse pacote, tá bom? Então, para instalar, install package Lubridate, e aí para usar, library Lubridate. Já está instalado, então só carregar. Vai aparecer aqui uma mensaginha de boas-vindas. Uma coisa importante quando a gente está lidando com datas é que elas podem ser colocadas em vários formatos, né? No Brasil a gente tem o costume de colocar dia, mês, depois o ano, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o costume de colocar mês, depois o dia, depois o ano. E podem haver outros formatos malucos que as pessoas inventam por aí. E aí o pacote Lubridate tem funções que nos ajudam a lidar com isso. Então vamos ver essas funções. Uma primeira função é MDY. MDY é mês, dia e ano. Então eu vou passar para ele uma string com mês, dia e ano. Na hora que eu rodar, ele vai entender. Olha só, ele leu isso como mês, dia e ano, normal. Tá vendo que ele conseguiu até, ele modificou aqui a ordem. Por pacote Lubridate é ano, mês e dia, tá? Só para a gente poder ter certeza. Como ele mudou aqui a ordem, a gente já sabe que ele leu de certinho. Mas eu poderia colocar aqui class, por exemplo, para ter certeza. E ele vai me trazer aqui como um objeto do tipo data. Vejam que a classe do objeto muda, né? Porque esse agora que ele estava naqueles formatos tipo POSIX, e agora está no formato date, que é um formato do próprio Lubridate para poder mexer com esse tipo de informação, tá? Mas ele conseguiu ler. Poderia estar aqui em vez de ponto, poderia estar barrinha, né? Como a gente está acostumado a colocar no Brasil. Também ele ia conseguir ler numa boa. Poderia estar sem nada, também ia conseguir ler numa boa, tá? Então, ele é, digamos assim, que essas funções do Lubridate, elas são espertas o suficiente para poder entender vários formatos, desde que você passe exatamente o que você quer aqui, tá? Mês, dia e ano, ela consegue entender que é mês, dia e depois o ano. Existem outros formatos? Sim, que a gente mais usa no Brasil, né? Dia, mês e ano. Dia, mês e ano. É só rodar e ele consegue passar para mim, então, dia, mês e ano. Vejam que é a mesma data, tá? Eu escrevi de formas diferentes aqui, mas por usar a função correta aqui, ele aparece para mim, ele converte para mim na mesma data, tá? Sem problema algum. É justamente para isso que servem essas funções. Ano, mês e dia, né? De novo, aqui eu posso colocar qualquer símbolo aqui no meio, que ele vai conseguir ler isso de uma maneira inteligível, tá? Posso até passar de um formato meio bem estranho, que ele consegue ainda ler, tá? Não abusem muito disso, mas ele consegue ler. Por último, um formato bem estranho, né, que seria mês, ano e dia, ele também consegue ler. Então veja que ele é bem flexível. Além de números, ele também consegue passar meses escritos, como, por exemplo, esse tipo de data aqui. Então aqui eu tenho fevereiro, dia 12 de 2019. A hora que eu rodar, ele consegue ler fevereiro como 2 e passar certinho para cá. Mas dia, mês e ano, quando eu rodo, ele consegue passar para mim então 12 de junho como 12 do 6 de 2012, aqui nesse caso. Eu vou aqui então criar uma variável com 12
de junho de 2012 e eu posso extrair desse objeto X partes dessa data, dia, o mês ou o ano, com funções apropriadas. Como? Eu tenho a função year, eu vou extrair só o ano, posso ter a função month para extrair o mês, então aqui eu tenho o número do mês, e eu posso colocar também label true, e ele vai me dar um mês, olha só, como um fator, né? Então aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dezembro, ele vai me dar que o mês é junho. Posso também pegar o dia da semana, com a mesma lógica, né? Então, wday, weekday, x, label true. Ele vai me devolver como terça-feira, dentro da lógica que domingo é o primeiro dia da semana. Também posso pegar a week, que é a semana dentro do ano, tá? No caso, então, é a semana 24. Lembrando que aqui eu posso usar essas funções aqui para qualquer uma dessas datas que eu tenha usado. Então, uma vez que eu converta a string para o formato date, depois as funções agem da mesma forma. Como eu falei, a gente pode também trabalhar com horários, tá? A função, então, hm vai passar no formato hora e minuto. Na hora que eu fizer isso aqui, vai passar aqui, ó, 20 horas, 14 minutos e 0 segundos. Posso guardar isso também numa variável, vou chamar aqui de HH, e eu posso extrair também a hora, por exemplo, desse objeto. Posso extrair também o minuto desse objeto, segundo. Posso fazer as mesmas extrações, mas agora lidando com horas. Então vamos aqui passar uma data e um horário ao mesmo tempo. Tá? Então aqui eu tenho dia, mês e ano, tracinho HM. Então eu vou passar uma string que tem o dia, o mês, o ano e a hora aqui. Tá? Na hora que eu rodar isso aqui, pronto, apareceu aqui para mim dia, mês e ano normal, a mesma data que estava ali em cima. Tá bom? Mas olha só, aqui, por padrão, o R vai acabar colocando no fuso horário UTC, que é o horário de Greenwich, tá? Que é o time zone, né? 0, né? Que é o horário da Inglaterra. Como é que a gente pode mudar isso aqui? Tenho duas funções. Primeiro, vamos olhar qual que é o fuso horário que a gente quer colocar, né? Então, also names é uma função que ele vai listar para mim quais são os nomes dos fusos horários para a gente poder se basear. Tem aqui mais 600 nomes, tá? Em geral aqui eu tenho nomes de lugares para a gente poder se basear, né? Fica mais fácil. Tá aqui. Vamos colocar então América São Paulo. Tá bom? Copiar esse aqui. Eu posso colocar a função with tz. O que esse with tz vai fazer? Vamos ver? Aqui tz time zone igual, então with tz, eu vou colocar o mesmo objeto que estava aqui e vou pedir para ele colocar então no horário de São Paulo. Então ele converteu para mim aquilo que era 20 horas e 14 minutos lá no tempo no TC, né, para 18 horas e 14 minutos aqui no horário de São Paulo. Tá? Então o IFTZ, o que ele vai fazer essa conversão entre fusos horários diferentes. Tá? Eu dou para ele um objeto em um fuso horário e ele vai me devolver em outro fuso horário. Eu também tenho force tz. O que esse force vai fazer? Ele vai mudar, ele vai colocar o mesmo horário, só que num outro fuso horário. Tá? É como se eu estivesse mudando o fuso horário desse objeto aqui. Só para reforçar, com esse daqui, com with tz, eu faço uma conversão
de time zones, né, de fusos horários diferentes. Force TZ, eu troco o fuso horário, mas mantenho o mesmo horário, tá? O mesmo horário é a mesma data. Então agora vamos começar a fazer contas, né, com esse objeto. Se eu quiser somar tempos ou subtrair, tanto faz, eu posso usar funções específicas, como por exemplo, eu quero somar mais 2 dias aqui. Olha só, então aqui eu tenho aqui, que é essa data que está aqui, 12 de fevereiro, mais 2 dias. Ele vai me dizer aqui, ó, 14 de fevereiro. Posso colocar um número qualquer aqui de dias, por exemplo, 36.925. Ele vai fazer a conta para mim e vai dar um número que um ano que a gente ainda não chegou. E eu posso também colocar, por exemplo, 3 dias mais um ano mais mais um mês. Pronto, ele fez a conta para mim, né? Então, 12 de fevereiro de 2012 mais 3 dias, um ano e um mês vai dar 15/3 de 2013, na mesmo horário. Posso colocar aqui também as horas, né? Mais hours. E ele vai somar a hora. Então, posso fazer contas, subtração ou adição usando essas funções aqui. Percebam que essas funções, para a gente poder fazer as contas, elas estão todas no plural, enquanto que as funções para a gente extrair informações, elas estão todas no singular. Tá? Então, year é para eu extrair o ano e years é para eu somar um tempo. Posso colocar também, por exemplo, se eu jogar aqui só years 1, ele vai me dar então a duração de um ano, 0 meses, 0 dias, 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Como eu falei, a gente fez aqui então soma, posso fazer subtração também. Menos 3 dias vai dar dia 9. Posso fazer então também a diferença entre o dia de agora que eu estou gravando menos a data que eu tinha colocado aqui em cima. E vai dar a diferença é de 3.404 dias, ponto 405. Tá? Então consigo fazer contas com esses períodos aqui. Então vamos, por exemplo, brincar com semanas agora. Essa função x vai me dar então o número de semanas. Eu posso pedir então de 1 a 4 semanas. Primeira semana vai ser daqui a 7 dias, segunda semana vai ser daqui a 14 dias, terceira semana daqui a 21 dias e a quarta semana daqui a 28 dias. Certo? Posso gerar isso aqui com a função weeks. Agora, vamos pegar então a data de hoje, sys time, certo? Vou colocar aqui então hoje. Então, aqui vocês vão saber que eu gravo de madrugada. Então tá aqui, ó, dia 9/6/2021. Posso colocar então, fazer a soma de hoje mais weeks de 1 a 14. O que ele vai fazer? Ele vai me dizer quais os dias, e no caso também os horários, daqui a 7, 14, 21 e 28 dias. Veja que ele já gerou para mim aqui. Então, essa string, tá bom? Posso converter, posso pensar, em qual dia da semana isso vai acontecer? Week, day, todos eles vão ser no dia 4, mas que raio que é dia 4? Label, true. Opa. Todos eles vão ser em quartas-feiras. Então eu posso, sei lá, tenho uma reunião por mês, uma reunião por semana, né? Posso fazer desse jeito, posso trocar aqui, por exemplo, para month e pronto. O que ele está me dando aqui? Hoje, daqui a 1, 2, 3 e 4 meses, qual o dia da semana que vai cair, tá?
Então, para fazer planejamento, para fazer algum tipo de calendário, né? Eu consigo então fazer esse tipo de manipulação e saber qual dia da semana vai cair daqui a 1, 2, 3, 4 meses. Ou poderia também usar anos aqui, né? Years. À vontade para fazer esse tipo de conta, tá bom? Além desse tipo de formato, esse tipo de formato aqui é conhecido como período, tá? Dentro do pacote do Birdate, que acaba adicionando então dias, anos, horas e minutos dentro do meu objeto. Existe um outro tipo de manipulação que é de durações. O que esse durações faz? Ele vai converter aquilo que estou passando em segundos e vai fazer as contas então em segundos. Ele acaba sendo mais preciso do que lidando com dias e anos do que a gente está colocando aqui, tá? Mas ele vai ser mais importante quando eu estou modelando coisas físicas que precisam ser mais precisas. Por exemplo, a conta aqui com um dia mais um ano, ele me deu um ano, um ano e um dia. Quando eu estou lidando com durações, eu tenho days, que é a duração, em um dia. Ele vai me passar em segundos, quantos segundos tem nesse dia, mais um ano, por exemplo, the years. Veja que aqui ele me passou em segundos, quanto é um ano mais um dia. Tá, e aqui ele já considera que isso é aproximadamente um ano. Eu não vou entrar em detalhes como é que lida com esse tipo de dado, porque para a maioria das pessoas acaba não importando muito essa precisão toda, tá? Mas saibam que tem então como lidar com mais precisamente com esse tipo de informação. Tem como perguntar se o ano é bissexto ou não, tá? Em inglês, ano bissexto é leap year. Posso simplesmente colocar aqui um ano, por exemplo, 2021. Ele vai me dizer que 2021 não é bissexto. Colocar aqui 2015, não é bissexto. 2016, sim, 2016 foi um ano bissexto, tá? Tenho como perguntar isso, ele faz a continha e nos devolve true ou false. Algo bem interessante que o pacote do Birdate nos dá é trabalhar com intervalos. Olha só, eu vou criar aqui então lidar com intervalos. Então eu vou criar aqui então um início e um final, dia, mês, ano, hora, minuto, dia, mês, ano, hora, minuto. Então aqui os dois no mesmo fuso horário. Então poderiam ser fuso horários diferentes, tá? Não tem problema. Então uma coisa bem interessante que tem para lidar com o pacote do Birdate é lidar com intervalos. Para isso, então, eu tenho uma data de início e uma data de fim, com as funções, né? Aqui eu estou criando com dia, mês, ano, hora, minuto, dia, mês, ano, hora, minuto, ambos no mesmo fuso horário, poderiam ser fusos horários diferentes. Então eu vou rodar aqui, temos início, eu vou criar um objeto chamado intervalo e vou colocar isso como A. Quando eu pedir esse A, ele vai me dizer a data de início e a data de fim desse intervalo. Grande coisa, isso eu já tinha. Vamos criar então um segundo intervalo. Esse eu vou criar até de uma maneira mais rápida. Então, dia 6/7/2000 ao dia 9/9/2000, eu já coloquei aqui dentro e já estou criando um intervalo B. Pronto, tem os dois intervalos. O que eu posso fazer agora? Perguntar se um intervalo está dentro do outro. Então, olha só, a função porcentagem within porcentagem vai me dizer se o A está dentro do intervalo B. Não está. Posso fazer a pergunta inversa, perguntar se o B está dentro de A. Sim, está. Tá? Se ele está compreendido dentro do intervalo. Isso é interessante porque a gente vê a co-ocorrência, às vezes, dos mesmos períodos, né?
Posso também perguntar qual que é a primeira data do intervalo A. Eu já tinha aqui em cima, né? Mas eu posso perguntar. Posso perguntar também intervalo end, para saber o final dele, né? Para ter de volta o final. Posso perguntar se eles se alinham, né? Se a data de início e a data de fim deles batem de alguma maneira. Ele está me dizendo que não. Então, nenhuma das datas acontecem iguais. Posso perguntar se esses intervalos correm, né, um sobre o outro, A sobre B. Aqui tanto faz se eu colocar B sobre A, por exemplo, né, ele vai me dar a mesma coisa, se eles co-ocorrem. Posso perguntar também, e como eu já mostrei para vocês, eu posso fazer então uma matemática bem simples, né, final menos inicial, início, ele vai me dar aqui a diferença em dias. E se eu quiser que essa diferença aqui seja dada em outra unidade, por exemplo, né? Posso usar uma função base do R, diff time. Aqui eu vou colocar então a data de início, a data de final e pedir unidades igual a semanas. E aí então ele vai calcular para mim a diferença entre essas duas datas em semanas. Poderia colocar aqui também horas, segundos, anos, tanto faz, tá? E assim consigo trabalhar e saber quanto tempo leva entre uma data e outra na unidade de tempo que eu bem quiser. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não fique com as dúvidas com vocês, compartilhe as suas dúvidas comigo, pelos canais que a gente já tem. Pratiquem bastante, tá? É necessário, a gente pratica bastante com datas e horários. Qualquer dúvida, então, compartilhe comigo pelos canais que a gente já tem, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.